Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes e venho trazendo hoje mais uma materinha sobre geometria espacial de posição, a nossa segunda aula. Se você é novo por aqui, se inscreva lá embaixo para não perder os próximos vídeos. Também já deixe seu like para dar aquela força para o canal, beleza? Vamos então à nossa aula de hoje, começando pelas posições relativas entre uma reta e um plano. Nós temos três posições, pessoal. A primeira delas é a posição quando a reta está contida no plano, legal? Então vemos aqui no nosso exemplo aqui que a nossa reta R está contida no nosso plano alfa. Legal? Então, essa é a nossa primeira posição relativa entre reta e plano. Beleza? Nessa reta aqui, nós podemos ver que quando eu tenho dois pontos pertencentes a uma reta, logo, pontos distintos, tá? E eles pertencem também ao mesmo plano, eu posso dizer que essa reta também pertence ao plano. Legal? Então, no caso aqui, repara que todos os pontos da reta pertence a um plano. Então, a interseção entre a reta e o plano vai ser a própria reta R. Eu posso dizer que há infinitos pontos em comum entre a nossa reta e o nosso plano. Legal? Na segunda relação, nós temos a relação onde a reta é concorrente ao plano. Nesse caso aqui, nós temos apenas um ponto em comum. Ok? Que aqui está representado pelo ponto P. Então, a interseção entre a nossa reta R e o nosso plano alfa, neste caso aqui, vai ser simplesmente o ponto P. Então, repara que quando a reta está contida, todos os pontos da reta pertencem ao plano. Então, nós temos aqui infinitos pontos em comum. Quando a reta é concorrente, nós temos um único ponto em comum. Legal? Tranquilo? E vamos agora, então, para a nossa terceira relação, que é paralela, quando a nossa reta é paralela a um plano. Então eu vejo aqui, quando a reta é paralela a um plano, elas não possuem nenhum ponto em comum. Legal? Então aqui nós temos a representação da reta R paralela ao plano alfa. Repara, não temos nenhum ponto em comum. Beleza? E aqui essa noção é importante, olha só, se uma reta é paralela a um plano, então ela vai ser paralela ou reversa a qualquer reta do plano. Só existem essas duas possibilidades. Ou ela é paralela, ou ela é reversa. O que é reta reversa? Reta reversa é quando estão em planos diferentes. Tá? Então, aqui, reta paralela. Vamos lá. Quem vai ser paralela a alfa, pessoal? Vocês podem me dizer aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Perfeito. Quem falou que U é paralela a alfa está perfeito, ó, porque mantém sempre a mesma distância. Legal? Ó. A distância entre as duas retas sempre vai ser a mesma. Tranquilo? De quem vai ser reversa? No caso aqui, nós vamos ter a reta U e a reta T. Elas estão em planos diferentes, ok? Só que a distância entre elas vai sempre aumentando, né? Porque elas estão em planos diferentes. Então, se uma reta é paralela a um plano, ela vai ser ou paralela ou reversas às outras retas desse plano. Legal? Tranquilinho? Vamos então agora para a posição relativa entre planos, gente. Quais são as posições relativas entre planos? Novamente, nós temos três relações. Temos os planos concorrentes, quando eles se cruzam, né? E nesse cruzamento entre planos, nós vamos ter uma reta. Repara aqui que o plano alfa e o plano beta vai se cruzar na reta R. Quer dizer que a interseção entre eles vai ser uma reta. Legal? Temos os planos coincidentes, os chamados paralelos coincidentes, né? Porque todos os pontos, eles têm todos os pontos em comum. Legal? Então aqui nós temos a representação. Ó, o plano alfa é um plano coincidente ao plano beta. Legal? E temos os planos paralelos distintos, quando eles não possuem nenhum ponto em comum, eles não têm pontos em comum. Então, vamos relembrar, planos concorrentes, quando eles se cruzam, e aí vão se cruzar em uma linha reta, legal? Planos paralelos coincidentes, quando nós temos infinitos pontos em comum, e por fim, os planos paralelos distintos, legal? Vamos agora então para o paralelismo, pessoal, vamos lá. Perdão, perpendicularismo, tá? Perpendicularismo entre reta e plano. Então, quando eu tenho uma reta perpendicular a um plano, significa que ela é concorrente a esse plano, né? No caso aqui está passando no ponto P, ok? E ela está formando um ângulo reto, né? O que é perpendicular, pessoal? Um segmento que corta alguma coisa e forma um ângulo reto, legal? E quando eu tenho uma reta perpendicular a um plano, ela vai ser perpendicular a todas as retas desse plano, tá? Isso aí é um teorema,
Beleza? Então, se uma reta é perpendicular a um plano, ela vai ser perpendicular a todas as retas desse plano, mesmo que ela não cruze, tá? Olha só, a reta perpendicular é aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Mesmo que elas não se cruzem, elas estão formando um ângulo de 90 graus, então ela vai ser perpendicular. Legal? Segundo agora, pessoal, nosso segundo exemplo aqui, se eu tenho, olha só, se duas retas são perpendiculares ao mesmo plano, isso deduz que essas retas são paralelas, beleza? Então, olha só, nós temos a reta R perpendicular a alfa, ó, formando 90 graus com alfa, e S também é perpendicular a alfa. Então, significa que essas retas são paralelas. Elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes também. Legal? Então, se você em algum problema aparecer que duas retas são perpendiculares ao mesmo plano, então elas vão ser retas paralelas. Basta saber se elas são distintas, quando elas não possuem ponto em comum, ou se elas são coincidentes, quando elas possuem infinitos pontos em comum. Legal? Vamos olhar mais uma propriedade aqui agora. Propriedade B diz assim: se dois planos são perpendiculares a uma mesma reta, então eles são paralelos. Mesmo procedimento, olha só. Agora eu tenho um plano alfa, que é paralelo a R, e tem um plano beta, plano alfa, que é perpendicular a R, e o plano beta, que é perpendicular a R também. Então nós temos duas possibilidades. Ou eles vão ser paralelos distintos, como está mostrando no caso aqui, ou eles podem ser também paralelos coincidentes, se o plano alfa possuir todos os pontos em comum com o plano beta. Tranquilo? E o nosso terceiro caso aqui é os planos perpendiculares. São planos perpendiculares, quando eles se cruzam, né, formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então aqui eu posso dizer que o plano alfa ele é perpendicular ao plano beta. Legal, gente? Continuando agora, vamos falar um pouquinho agora sobre projeção ortogonal. Tranquilo? Primeiro, a projeção ortogonal de um ponto. A projeção ortogonal, pessoal, do ponto A sobre um plano alfa é um traço, legal? Perpendicular a esse plano. Então, eu tenho um ponto A aqui. Eu vou traçar um traço perpendicular a esse plano. E aí, o ponto que esse traço cortar o plano vai ser a minha projeção ortogonal. Legal? Então, minha projeção ortogonal aqui vai ser esse A'. Legal? É a projeção ortogonal do ponto A. O A' vai ser a projeção ortogonal do ponto A no plano alfa. Beleza? Então, sempre que eu quiser traçar uma projeção ortogonal, eu traço um segmento perpendicular ao plano que eu quiser. No momento que esse segmento tocar o plano, essa é a minha projeção ortogonal. Tranquilo? Agora, vamos ver a projeção ortogonal de um segmento de reta. Como aqui nesse segmento de reta nós temos infinitos pontos, a minha projeção ortogonal vai ser o conjunto de todos esses pontos. Então, eu vou traçar aqui, ó, segmentos perpendiculares. Legal? Ó. E aí aqui todos os segmentos perpendiculares. A união de todos esses pontos aqui, ó, vai ser a minha projeção ortogonal. Legal, gente? Tranquilo? Então, a projeção ortogonal do meu segmento AB vai ser esse segmento aqui, A', B'. E olha só, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o AB, o segmento AB, ele vai ter a mesma dimensão do A', B'? Eles vão ser congruentes? Ou o AB vai ser maior que o A', B'? Como nós temos o AB inclinado, vamos para o nosso próximo quadro aqui, que vai dar para a gente demonstrar melhor isso que eu acabei de falar. Repara que, quando nós temos esse segmento aqui oblíquo, o que é oblíquo? Ele tiver uma inclinação, o nosso A', B' vai ser sempre menor. O A', B' ele vai ser menor do que o AB. Legal? Acabei tirando o negócio aqui, né? Ó, deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Ó, o AB vai ser sempre maior que o A', B'. Porque aqui a gente consegue construir um triângulo retângulo. Consegue ver, pessoal? Olha, nosso triângulo retângulo aqui. Deixa eu só desenhar ele aqui pra gente. Ó, A, B... Olha lá, um triângulo retângulo aqui. Então, como o AB vai ser uma hipotenusa, ele vai ser maior que esse cateto aqui. Tá? Então, nesse caso do segmento, ó, quando for um segmento, que é um pedaço da reta que tem começo e fim, ele vai ser maior. Vai ser maior que a sua projeção. Tá bom? Então, grava isso. O segmento oblíquo ele sempre vai ser maior que a sua projeção. E agora, nesse caso aqui, bem interessante. Olha só. Nesse caso, eu tenho um segmento que ele é perpendicular
a reta. Perpendicular, perdão, ao plano. Repara, o AB ele é perpendicular ao plano. Então, se eu traçar um segmento perpendicular a ele, vai dar o que, gente? Ele vai cortar o plano em apenas um ponto. Então, a projeção de um segmento de reta que é perpendicular a um plano vai ser um ponto. Tá? Então, repara que nesse caso aqui, nossa projeção ortogonal também é um segmento. Nesse caso aqui, a nossa projeção ortogonal do segmento vai ser um ponto. Legal? É como se nós estivéssemos olhando de cima, né? Olhando uma reta de cima, a gente vai ver apenas um ponto. Tranquilo? Vamos continuar aqui com nossa parte de projeção. Vamos falar agora sobre projeção ortogonal de uma reta. Pessoal, reta, o que a reta é? A reta é uma coisa infinita, né? Ela vai para os dois lados para o infinito. Mas se a reta ela é perpendicular ao plano, a sua projeção ortogonal também vai ser um ponto, como nós vimos na tela anterior. Legal? Só que agora, se eu tenho segmento oblíquo, ó, se a minha reta for oblíqua a um ponto, a sua projeção ortogonal aqui, que está sendo representado pela reta S, também vai ser uma reta. Ok? No caso do segmento, nós tínhamos um segmento, ele é finito, então sua projeção também vai ser finita. Chegamos agora, pessoal, na projeção ortogonal de uma figura. Então, olha só, a projeção ortogonal de uma figura, dependendo do seu plano, a gente pode mudar a forma. Legal? Então, aqui eu tenho a representação de um cone, tranquilo? E a projeção desse cone em 3 planos diferentes. Tem esse plano lateral aqui que eu chamei de alfa, esse plano lateral que eu chamei de beta, e esse plano do fundo aqui que eu chamei de teta. Legal? Repara que a projeção do cone, tanto em alfa quanto em beta, vai ser o quê? Vai ser um triângulo. Ok? Já a projeção desse cone no plano do chão aqui, no plano θ, vai ser um círculo. Então é muito importante você determinar para qual plano você está olhando. Geralmente é o plano do solo, então você se imagina olhando de cima para baixo, aqui o que eu vou ver? Eu vou ver apenas essa base aqui, né? Então vai dar um círculo. Mas se pedir a projeção no plano lateral, nós temos que ter essa atenção aqui do que forma está fazendo. Legal? Vamos fazer esse exemplo aqui agora, gente. A reta suporte de um segmento determina um ângulo de 30 graus com um plano alfa. Se a projeção ortogonal desse segmento sobre o plano alfa for igual a 5 centímetros, qual é o comprimento desse segmento? Então aqui eu tenho um plano alfa, legal? E aqui eu tenho meu segmento que eu vou chamar de AB. Legal? Qual vai ser a projeção ortogonal dele, gente? Ó, vou botar aqui os segmentos perpendiculares. Essa projeção ortogonal dele aqui tem 5 centímetros. Eu posso colocar aqui para a gente poder completar o nosso triângulo. Vai formar quanto aqui? Ó, 5 centímetros. E ele fala que o ângulo desse segmento com o plano forma 30 graus. E ele quer descobrir qual é esse segmento. Então aqui nós vamos utilizar a nossa bela trigonometria para a gente poder calcular. Legal? Que é o nosso x. O nosso x é o cara conhecido como a nossa hipotenusa, né? E o 5 vai ser o nosso cateto adjacente. Então vai ficar, qual razão trigonométrica nós envolvemos hipotenusa com cateto adjacente? Nós vamos utilizar o cosseno, não é? Cosseno de x é cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Vai ficar cosseno de qual ângulo nós temos lá? De 30 graus. Vai ser igual ao adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é x, que é quem a gente está querendo descobrir. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Legal? Lembra da tabelinha? Vai ficar 5 sobre x. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar x raiz de 3 igual 2 vezes 5 vai dar 10. X vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 3. E nós vamos racionalizar, né, galera? Para ficar uma continha bonitinha. Então, meu x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Essa é a medida do nosso segmento AB. Legal, gente? Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre geometria espacial de posição 2. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.